Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje vamos ver o nono vídeo a respeito dos escritores e poetas rio-grandenses. Esse pessoal que trouxe um legado muito grande para a literatura gaúcha. E hoje vamos ver esse homem aqui, o Pozenato, né? José Clemente Pozenato, que vocês estão vendo aí, que ele escreveu vários livros, né? E alguns deles viraram novelas, filmes. E ele é bastante conhecido. Aí na capa do vídeo eu coloquei essa figura aqui do moinho e dei o nome O Quatrilho para o vídeo. Então o moinho, pessoal, ou a zenha, todo mundo conhece, é um mecanismo capaz de aproveitar a energia cinética da movimentação das águas e que permite moer grãos, irrigar lavouras, drenar terras alagadas, serrar madeira, gerar eletricidade. E há centenas de anos, já, desde os séculos II da era cristã, esse movimento de água aí, essas quedas d'água, é usado para mover moinhos. E o moinho é uma metáfora de prosperidade, por isso que eu coloquei na capa aí. Todos os que tinham moinho em suas propriedades, né, os colonos, eram pessoas que prosperavam muito, tinham energia mecânica e elétrica para ajudar a força humana, simplificando muito aqueles trabalhos braçais, aqueles trabalhos brutos que havia na colônia. Então, a literatura é muito importante. Vou mostrar para vocês aqui, como introdução, né, já que esse é o nono vídeo que eu faço sobre os escritores gaúchos, a importância da literatura e o legado literário. O que é o legado literário? Bom, legado literário refere-se à herança cultural e intelectual deixada pelos autores das obras que moldaram a literatura ao longo do tempo. E esse conceito abrange não apenas os textos escritos pelos escritores, mas também ideias e estilos que influenciaram gerações de escritores e gerações de leitores. O legado literário ele é fundamental para a compreensão e a evolução da literatura em sua relação com a sociedade e refletindo valores, crenças e questões sociais de diferentes épocas. E o legado ele desempenha um papel crucial na formação e na identidade cultural de um povo, servindo de espelho que reflete as experiências humanas, permitindo que as futuras gerações compreendam e conectem com o passado. É muito importante se manter ligado, uma conexão com o passado, para a gente poder ir em frente. Além de ser uma ferramenta para a educação muito poderosa, promovendo o pensamento crítico e a empatia, né? Vários autores deixaram legado literário em todo o país, todo o mundo, significando uma contínua influência na literatura contemporânea. Tudo aquilo que aconteceu continuam sendo revistas agora. Por exemplo, as obras de Shakespeare, de Dostoiévski, de Goethe, Machado de Assis, são frequentemente estudadas, né, e adaptadas, demonstrando uma relevância enorme nas suas ideias e seus estilos. E esses escritores, eles não só criaram histórias envolventes, mas também exploraram temas universais de pessoas que até hoje a gente, né, vê no ódio, no amor, na justiça, enfim, no poder político, na condição humana. Isso é muito importante. Então, com o advento das novas tecnologias, agora da internet, o legado literário está se transformando. As plataformas digitais, aí, as redes sociais, permitem que os autores se conectem de maneira inovadora, compartilhando, enfim, promovendo obras literárias. As publicações desses e-books e livros, audiolivros aí, facilitam o acesso de uma vasta gama de pessoas a obras, né, tornando o legado literário mais acessível do que nunca. E essa evolução tecnológica não apenas preserva, mas também reinventa a forma como interagimos com a literatura. Mas é na educação que o legado literário desempenha o papel mais importante, mais fundamental na transmissão da cultura. Os currículos escolares aí, eles incluem clássicos da literatura
para ajudar os alunos a desenvolver a apreciação pela escrita, pela leitura e entender o contexto histórico das culturas, das obras, bem como análise crítica dos textos literários que estimula o pensamento e a criatividade, essas habilidades tão essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional do futuro cidadão. Então isso aí, pessoal, dito isso, o legado literário ele é intrinsecamente ligado à identidade cultural do povo. As obras literárias sempre abordam questões sociais, né, de raça, gênero, nacionalidade, economia, dando voz aos marginalizados, como é o caso que eu vou explicar da obra do Pozenato, experiências diversas. Então, a literatura tem esse poder de desafiar estereótipos e promover a inclusão, permitindo que diferentes narrativas sejam ouvidas, conhecidas e valorizadas. Então, pessoal, dito isso, nós vamos ver esse escritor aqui, que é o Pozenato, José Clemente Pozenato. Ele nasceu em São Francisco de Paula em maio de 1938 e faleceu em Caxias do Sul em 25 de novembro de 2024. E ele foi um escritor, tradutor, professor brasileiro, tem uma vasta produção do gênero crônica e diversos livros de poesia e ficção, onde ele explora crítica e realisticamente o cenário das tradições da região da colonização italiana, do Rio Grande do Sul, ali, Bento, Caxias, Farroupilha, aquela zona ali. Sua obra mais aplaudida é esse romance histórico que eu vou falar para vocês ali, que está ali em cima, né? O Quatrilho, que recebeu versão cinematográfica indicada para o Oscar. Então ele tem livros, romances, contos infantis, poesias e traduções. Ele também fazia traduções. Ainda jovem, o Pozenato mudou-se para Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. É uma enorme cidade, com muita indústria, muito progressista, ingressando no seminário, e lá depois ele fez uns estudos de aperfeiçoamento no Seminário Maior de Viamão, obteve o bacharelado de Filosofia, e fez mestrado em Literatura Brasileira na Universidade Federal de São Carlos. Depois, mais tarde, ele doutorou-se pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com a tese o romance Babilônia, esse romance que eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem, que foi a tese de doutorado dele. Ele foi ordenado padre, mas ele exerceu sacerdócio só por 7 anos, depois ele desistiu do ministério, e foi lecionar literatura na Universidade de Caxias do Sul, onde ele foi também pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Lá na cidade também ele foi secretário municipal da cultura e destacou-se em sua administração com um programa permanente de estímulo à literatura. Então ele era um homem ligado à cultura e à literatura. Então parece que Pozenato ele seguiu aquela máxima, o máximo conselho do Dostoiévski, que ele dizia, abre aspas, se queres ser universal, pinta a tua aldeia. Fecha aspas. Então ele valorizava a cultura local, a serra, a cidade, a colonização italiana. E por isso ele se tornou grande e ele levou o nome do estado para fora do país. Daí a importância dele. Então, pessoal, peço a todos que leiam, deem um like ou dislike, isso é muito importante. E vou deixar aqui para vocês aquele livro ali, uma novela muito importante que eu acho que é o loteamento, aquele clandestino, que tem um problema social muito grave por fora, que é as invasões e aquele problema todo que existe nas grandes cidades, onde tem aqueles loteamentos clandestinos, onde tem um malandro, um picareta, um empreendedor desonesto que invade uma área, faz um loteamento e vende os lotes para as pessoas de baixa renda, que depois ficam lá, fazem um barraco e ficam lá abandonados. Eles não têm água encanada, eles não têm luz elétrica, eles não têm um ônibus que vai buscar eles para eles ir para o trabalho ou levar as crianças para a escola. E aí fica aquela guerra lá, porque o malandro que vendeu o lote some. E aí fica a prefeitura com a bomba na mão, tentando resolver o problema de centenas de famílias que ficam ali na mais absoluta miséria e na criminalidade. Então é um problema sério que merece a atenção de todos, né? Por isso esse livro aí, O Caso do Loteamento Clandestino, ela é mais uma obra jurídica do que propriamente literatura. É uma ficção, mas muito bem
ancorada numa realidade que existe nessas grandes cidades. Tá, meus amigos? Então, é isso aí. Isso é muito importante. Espero que vocês tenham gostado disso e peço que toque para frente isso. Mais pessoas precisam saber. Então, Pozenato é o 9º autor gaúcho que eu fiz essa breve descrição aqui e continuamos em outra oportunidade. Um abraço a todos.